Olá pessoal, tudo bem? Sou Fernando Ferroni, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas, e hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura escrita focado na análise de obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar nossas próprias ferramentas de escrita e para isso estudamos os aspectos formais dos mais diferentes tipos de narrativas: romances, novelas e contos. Oi, eu sou Marcia Lopes, escritora e também coordenadora do Clube de Ficcionistas. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho, Luiz Antônio de Assis Brasil, A Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando outras escritoras e escritores para dar sua visão particular de alguma obra que debatemos nos encontros do clube. Já temos alguns episódios neste canal, convidamos todas e todos a assisti-los também. Nossa convidada hoje é Júlia Codo. Júlia nasceu em São Paulo em 1983. Formada em Letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Editoração e Jornalismo Cultural pela Universidade de Roma La Sapienza, é editora, escritora, roteirista e tradutora. Em 2019, foi uma das selecionadas para a antologia Leia Mulheres, publicada pela Jandaíra. É autora do volume de contos Você Não Vai Dizer Nada, lançada pela Nós em 2021, e do romance Caderno de Ossos, lançada pela Companhia das Letras em 2025. A obra que discutiremos hoje é Catedrais, da escritora argentina Cláudia Pinheiro, publicada originalmente em 2020 e lançada no Brasil em 2024 pela Primavera Editorial, com tradução de Marcelo Barbão. Trata-se de um romance que articula com precisão e profundidade temas como violência estrutural, hipocrisia religiosa, relações familiares e o silenciamento das mulheres. A narrativa gira em torno do assassinato brutal de Ana, uma jovem de 17 anos cujo corpo foi encontrado carbonizado em um terreno baldio, um crime que permanece sem solução por décadas. A história é contada a partir de múltiplas vozes, familiares, amigos e pessoas ligadas à investigação. Cada uma dessas perspectivas revela não apenas fragmentos da verdade, mas também os mecanismos de repressão, culpa e omissão que atravessam a sociedade argentina e, por extensão, tantas outras. Reconhecida por sua crítica social afiada e por abordar temas como desigualdade, violência de gênero e hipocrisia institucional, Cláudia Pinheiro é uma das vozes mais relevantes da literatura argentina contemporânea, com obras traduzidas para diversos idiomas e premiadas internacionalmente. Catedrais é seu mais recente romance e foi muito elogiado pelo cineasta Pedro Almodóvar. Júlia, muito obrigado por sua presença. Muito obrigada a vocês, um prazer estar aqui. A gente veio falar de Catedrais, né, do livro da Cláudia Pinheiro, e esse livro ele pode ser classificado como uma história policial, uma história de mistério, né? A gente tem um assassinato cujo culpado ou culpados são inicialmente desconhecidos, pelo menos ao leitor. E no final a gente tem uma revelação. Então, de certa maneira, isso representa uma observação, uma concordância, né, com as convenções mais importantes do gênero, né, do romance policial. Né? Quer dizer, o leitor ele tem que ser capaz de descobrir desde o início o que aconteceu. Né? Mas também, esse livro, eu acredito que ele promove uma disruptura, né? Já que o crime ele não é exatamente o que parece ser. Assim. A Pinheiro, então, ela não busca nem ser totalmente inovadora, aparentemente, e nem totalmente conservadora, em termos de estrutura narrativa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse tipo de relação que os romances ditos de entretenimento, né, que ao mesmo tempo em que ele nos acolhe, cumpre uma expectativa que a gente tem, mas que também subverte essa expectativa. Sim. Eu acho que como você disse, ele é isso, né? Eu acho que ele tem essa estrutura de romance policial, no sentido que tem um crime, ocorre um crime que a gente não sabe quem cometeu e por quê, e ao longo da narrativa, a narrativa é uma investigação para a gente chegar no final e entender quem cometeu o crime e quais foram as razões pela pessoa ter cometido esse crime, né? Então, ele tem um pouco essa estrutura mais rígida e tradicional desse gênero, então... só que também ele
desvia um pouco, como você disse, no sentido de trazer... Realmente, o crime não é o que a gente espera no início, a gente espera que seja, né, um crime, um feminicídio mais comum, assim, desses que a gente vê. Tem bastante, né, em livro policial, uma mulher assassinada e normalmente o assassino é um homem, e aí tem indícios, que ela fica, tem indícios, tem essa dúvida se houve violência sexual ou não, mas tem alguns indícios, né? E só que também a gente vai perceber que a narrativa ela vai para um rumo um pouco diferente, e além disso tem a coisa da forma do romance ser polifônico, então ter todas essas vozes, são acho que 7, né? 7 vozes que vão narrar do seu ponto de vista o que aconteceu, e a gente vai descobrindo partes do que aconteceu aos poucos, de acordo com a visão de cada um daquilo, né? Então, isso já é uma mudança, um pouco, que eu acho que do gênero policial. E eu acho que isso no conteúdo formal, mas aí também tem a parte mais temática de conteúdo mesmo, das ideias que o livro traz, que também dão uma subvertida, que eu acho, que é a presença de temas como feminicídio, mas no sentido de também relacionado com a violência contida no fanatismo religioso e no dogmatismo, né, religioso, e também a presença, eu acho que também de uma crítica, né, a gente não ter acesso ao aborto legal e seguro, né, e os efeitos disso, e também a mulher não ter o direito de escolher, né, sobre o que vai acontecer com o próprio corpo. E também como tudo isso, o efeito de tudo isso nas personagens e na sociedade em geral, mas principalmente nas mulheres, né? Então, isso é uma temática que não costuma tanto aparecer nos romances policiais. E eu diria também, pelo fato da autora ser mulher, né? Porque eu acho que o romance policial e o gênero, a violência no geral, livros que tratam de violência ficaram historicamente muito associados à autoria masculina. Hoje em dia, claro que a gente tem muitas mulheres escrevendo sobre isso. A gente tem romances policiais escritos por mulheres, a gente tem Patrícia Mello no Brasil, por exemplo. Claro, mas assim, historicamente, você vê muito mais homens, né, eu acho, escrevendo romances policiais. E então, a autora, ela traz essa contemporaneidade um pouco pro texto, porque a gente está tendo, né, uma onda, principalmente na América Latina, muito forte de mulheres escrevendo sobre violência, né? Então, é um ponto de vista diferente também, a mulher escrevendo sobre isso, que a violência, ela está muito presente na vida das mulheres, não está só na vida dos homens. O fato da mulher trazer o ponto de vista feminino para isso tem sido muito, muito comum na literatura contemporânea, uma coisa recente, nova, né? Então, sei lá, Selva Amada com Não é o Rio, né? Não é o Rio, é o Garotas Mortas, principalmente, né? Aí tem a Liliana Garcia Garça, que tem o Invencível Verão de... Cristina Rivera Garça, gente, ó, que é o nome da irmã dela, eu falei, né? Mas a Cristina Rivera Garça escreveu sobre a irmã dela, que é a Liliana, e que chama o Invencível Verão de Liliana. A gente tem a Mariana Henriques também, escrevendo muito sobre violência. Tem aquele livro, né, maravilhoso dela. E então, ele traz, assim, a autoria feminina, eu acho que para tratar desses temas, ela traz uma novidade, ela tem um frescor aí, né? Sim, sim. E então é isso, mas eu também não acho que há uma subversão total, porque ele ainda tá um pouco funciona nessa lógica de livro policial, mas tem essa novidade, assim, esse frescor da forma como a história é contada, e também de conteúdo, as duas coisas, né? Falando de forma, ela realmente foi bem inovadora
por ser policial, eu achei bem interessante a questão das vozes narrativas, né? Como ela trabalhou isso. Que inclusive é a minha próxima pergunta, que é uma das coisas que mais chama atenção na história, né? Que é essa multiplicidade de vozes. E cada parte do livro é narrada por uma pessoa direta ou indiretamente envolvida na morte de Ana. Então, algumas pessoas sabem menos e buscarão elucidar os aspectos do crime. Outras sabem mais e buscarão justificar os seus atos, né? Os próprios atos. Porém, todas elas têm voz e têm voz própria. O que você acha desse recurso, Júlia? Você acredita que faz sentido dar voz a todos os personagens, independentemente da justeza moral de suas ações? Eu gosto de romances com várias vozes, me agrada muito. E o recurso, né? Porque você ter acesso a pontos de vista diferentes, né? Sobre um mesmo fato. Então, é muito interessante quando você pega uma mesma história e faz duas pessoas falarem sobre aquela mesma história e ver o quanto sai diferente, né? Então, isso já é muito interessante. E aí, como você disse, além disso, tem essa coisa que algumas pessoas sabem menos, então algumas pessoas sabem uma parte da história que as outras não sabem, e outras que completam aquela parte da história, e algumas pessoas sabem tudo, mas também ficam se justificando, outras pessoas, né, têm muitas dúvidas, e então tem uma busca pela verdade, e aí também a gente vai juntando os pedaços para construir sei lá, a verdade final, né? Então isso eu gosto muito dessa estratégia. E sobre a justeza moral, eu gosto também de ter acesso à visão e o pensamento de personagens que são moralmente questionáveis, que não são bonzinhos, que são pessoas ruins mesmo. Eu acho muito interessante ter acesso. E a literatura é um lugar da liberdade para isso, assim, que você tem essa permissão de ser por alguns segundos, entrar por alguns segundos na cabeça dessa pessoa e até ser um pouquinho, por bem pouquinho de tempo, ser um pouquinho ela, entender os motivos dela, entender os sentimentos dela, sem ter que concordar necessariamente, mas entender uma parte, assim. E isso eu acho que é uma liberdade muito grande também, sem a gente ter que ser, né, na vida real, uma pessoa horrorosa. Mas é muito interessante, muito libertador você também tá na cabeça dessa pessoa por um segundo, sabe? Então eu acho isso muito importante e acho que traz uma coisa muito interessante para a narrativa, para a literatura e para a gente também, porque da literatura é um lugar seguro para isso, sabe? Aí você vê que nem todo mundo é tão bonzinho, nem todo mundo é tão mal assim, porque eles têm os seus motivos. Exatamente. Abordar também de uma forma não maniqueísta, né? Então, também tem, de alguma forma, entender por quê. Mesmo que você não concorde, entender um pouquinho por quê. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício na vida. E na ficção é mais seguro, e a gente ter essa liberdade é muito interessante, assim. O que me chamou bastante a atenção nessa estratégia que ela usou de dar voz a todo mundo é porque, de uma certa maneira, a gente foge um pouco daquela ideia muito psicologizante do culpado e desloca para temas mais sociais, né? Porque as pessoas, elas se justificam muito em vista daquilo que acontece no entorno dela. É difícil eu falar sem dar muito spoiler desse livro, né? Vamos dar spoilers, gente. Alguns a gente vai ter que dar, né? Porque senão não tem como analisar, né? Exatamente. Não, é importante pra... Mas o que a gente vê, a pessoa que cometeu não exatamente o assassinato, né? Isso é interessante também, né? Porque o real crime não é exatamente o assassinato. Exatamente. Né? É uma pessoa convicta de que está fazendo certo com base na concepção crenças, que ela tem, nas crenças dela. E uma coisa que me chamou muito a atenção também, e aí entrando na questão da morte propriamente dita, é que ela não teria acontecido se a pessoa tivesse procurado ajuda.
Se ela tivesse confiado nas pessoas próximas dela, Sim. de que elas poderiam ajudar, né? Sim. E é justamente a pessoa que se sente mais culpada no final é que poderia ajudá-la, né? E ela não se sentiu segura para isso, né? Então, isso eu acho bastante interessante da Cláudia. Ela muda o foco, né? Não vamos pensar aqui na psicologia do quem é... A questão não é quem é esse monstro que perpetrou o assassinato, né? Mas... A realidade social em torno dele que fez com que ele pensasse dessa forma. Exatamente. Né? Isso encaixa com a minha questão, que tem a ver também com a autora, né? Com a Pinheiro. Ela teve um papel de destaque na campanha na Argentina pela legalização do aborto. E em 2020, né, ela foi uma das vozes públicas mais atuantes, né, nos debates legislativos, participando tanto das sessões quanto de mobilizações de rua, né, por exemplo. E aí, em Catedrais, o tema dos direitos reprodutivos da mulher entra com bastante força, né? Assim como um grande contraponto a ele, né? A presença em posições de poder de pessoas que se valem de preceitos religiosos para promulgar leis que valem para todos, independente da pessoa aceitar esse preceito religioso dela ou não, né? Você, Júlia, você acredita que a autora ela conseguiu dar uma forma literária adequada a esse debate? Em outras palavras, você acredita que, embora defensora de uma das posições, né, ela conseguiu entregar um texto literário que não fosse panfletário ou raso em termos de construção ficcional? Tá. Eu acompanhei bastante o debate e toda a movimentação e militância da autora também, e também de todo o movimento pela legalização e descriminalização do aborto na Argentina. Então eu admiro muito a posição dela e também a mobilização dela como pessoa pública e como... E a coragem dela também, né? De se colocar à frente desse debate, e com o qual concordo 100% a autora. O que eu acho que o livro ele traz várias coisas interessantes. Como a gente já conversou, ele tem um frescor, assim, e ele tem esse mérito de trazer pontos de vista diferentes, bem construídos, no sentido que a gente consegue entender mais ou menos por que as pessoas pensam daquela forma. Então, isso ela fez muito bem, ela construiu muito bem isso. O que eu não achei panfletário, eu só achei que em alguns pontos, em algumas passagens, a voz da autora talvez apareça um pouquinho demais em alguns discursos. Então, alguns discursos, assim, bastante explicativos, assim. E como que, assim, que o personagem narrador, ele está contando, explicando e já chegando à conclusão. Sendo que, em alguns momentos, eu achei que podia ter deixado... que não era a voz dele ali, sabe? Podia ter deixado algumas coisas subentendidas. Pro leitor. Porque o leitor pescaria aquilo. E teria um efeito mais forte o leitor pescar aquilo sozinho do que ela já enunciar. Isso foi o que eu achei em alguns pontos. Eu acho que numa edição bem feita, poderia ter enxugado esses pontos. Então, eu só tenho essa coisa que eu senti um pouco em alguns momentos, que eu achei que podia... tirar um pouquinho e deixar mais a conclusão para o leitor, e que aí, nesses momentos, ela, como ativista, aparece um pouco mais no lugar da personagem. Ela ocupa um pouquinho, a vozinha dela aparece um pouquinho mais ali, que isso poderia ter sido enxugado, mas não acho um livro panfletário. Acho que ela entende um pouco, ela faz essa busca de entender também por que as pessoas pensam assim, mas também queria saber até o que vocês acharam, se vocês concordam ou não. Enfim. Eu notei essa questão dela entregar tudo de mão beijada ali. Sim. Não todos os pontos, mas eu percebi que ela poderia ter ficado um pouquinho mais contida. Sim. E ter deixado um pouquinho subentendida algumas coisas, né? Isso eu concordo com você. Eu acho que concordo. Eu acho que é uma questão até que o romance... eu tô diferenciando, né, romance de entretenimento de romance literário, digamos assim. Não que eu acho que seja tão estanque, né? Mas, assim, me parece que o romance da Cláudia ele é vendido muito nesse sentido, assim, né?
Tanto que, inclusive, ela faz roteiro, tem... Tem bastante filme que é baseado nas obras dela, são bastante cinematográficas, né? Tem bastante potencial cinematográfico. E ela tem essa... Inclusive, esse livro foi elogiado pelo Almodóvar. Quem sabe muito vem um filme aí, né? Já pensou? Pois pode vir um filme aí do Almodóvar, né? Pode vir. Eu tô torcendo demais, assim, porque eu acho que vai ser muito legal. Ele vai saber filmar muito bem essa história, vai ficar muito legal. E eu acho que nesse sentido, ele tem... Ele está sempre nessa linha, né, do tipo, até que ponto eu devo ser uma pessoa mais... Quer dizer, o meu texto tem que ser mais críptico, para que os leitores se sintam desafiados, mas eu também quero atingir outras pessoas. Então, ela está sempre oscilando, assim, entre, de repente, ser mais, entre aspas, mais didática, né? Didática ou menos. Ela me lembrou o Carlos Ruiz Zafón, que é um escritor espanhol também, que ele também tem uma série de romances, assim, policiais, mas ele não faz uma crítica social como ela, ele foca muito no mundo da literatura, mas é bem explícito, assim, tudo que ele quer dizer já tá lá, sabe? E aí eu tava lendo e tava me lembrando dele. Aliás, a hispanofonia, né, ela tem bastante escritor de livro policial, né? Eles têm prêmios, inclusive, eu andei específicos, pesquisando né? bastante agora, nos últimos tempos. Júlia, a gente estava falando do depoimento das pessoas envolvidas, né, que nessa construção de vozes. A revelação do que de fato ocorreu com Ana é construída justamente a partir disso. E eu ia até comentar que foi interessante a forma como ela foi colocando essas vozes numa sequência, de modo que essa história fosse sendo realmente costurada, né, de uma forma inteligente. A verdade, a princípio parcial e fragmentária, aparece a partir do momento em que todos decidem falar. E essa fala, mesmo que enviesada e seletiva, é o material usado pelo leitor para entender o que aconteceu. Também merece destaque o fato de que a pessoa que investiga, o detetive amador, digamos assim, tem ele também um papel crucial no crime. O que você achou dessa maneira de construir a narrativa? E você acredita que ela aporta uma contribuição à tradição do romance policial e de suas convenções? Eu acho que uma contribuição, sim, porque tem esse, como eu comentei, né? Eu acho que tem essa novidade, essas sejam pautas que a forma fragmentária e polifônica traz contribuição ao gênero, né? Ou traz uma novidade, uma coisa, um frescor mesmo. E eu acho que é isso, a gente tem esses pontos de vista, a gente tem essas vozes diferentes, cada um com seus motivos, suas razões e essa costura, né? Então, acho que a gente já falou um pouco disso, mas não sei o que mais você perguntou além disso, já esqueci, já sou meio confusa. O que você achou dessa maneira dela construir a narrativa? Eu gostei bastante dessa maneira. Eu acho que é uma maneira indireta, assim, que você não vai contando, olha, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, aquela coisa mais tradicional, né? Começo, meio e fim, porque no fim a vida não é assim, com esse começo, meio e fim, essa linearidade temporal, né? O nosso pensamento, ele é uma mistura de tudo isso, e a vida, o fato dela trazer várias vozes, fica esse monte de opiniõezinhas, de ruído, né? De cada um com seus motivos, às vezes que entram em contradição entre si. Então, isso traz coisas interessantes, assim, para a obra, né? E eu acho que se não tivesse isso, seria muito menos interessante. Seria mais um romance de gênero policial mais tradicional mesmo, com começo, meio e fim certinho, com um narrador distante. Tem aquela coisa do narrador que não se envolve, que só narrações. Mas aí a gente entra mesmo na psique, né? Tem essa coisa de entrar na psicologia de cada um, de entender como aquele crime afetou cada um. E como cada um participou ou participou de alguma forma. Se for ver, assim, todo mundo estava envolvido, assim, um pouco naquele ambiente, sem perceber, e aquele ambiente social foi
grande responsável por ter acontecido aquilo, né? Então, cada um tem uma parcela de participação e de coisas que não sabe, que não entende e que não aceita também. Então, isso é interessante. Ô, Júlia, sobre a questão da construção dos personagens, né, eu acho que a gente consegue dividir em 2 grupos esses personagens, né? Então, são aqueles que, de alguma maneira, estão envolvidos com o crime, direto ou indiretamente, né? Quer dizer, com o fato criminal em si. E aqueles que sofrem as consequências disso. E aí, eu lembro de 2, desse segundo grupo, eu lembro de 2, que é a irmã, a Ana, né? A Ana. A Ana, e que é quem vai pra... Não, a Ana foi a que morreu. A Lia, então. A Lia. Então, a Lia que vai pra Espanha, meio que foge pra Espanha, né? E o Mateu, que é o sobrinho. Eles, de uma certa maneira, eles sofrem as consequências disso, né? E que também não é algo que é muito comum no romance policial, isso, né? A gente tá sempre focado na descoberta da culpa, digamos assim. Inclusive, o livro começa com essas pessoas, né? O livro não começa com o fato propriamente dito, né? E me parece que tem uma dimensão psicológica muito bem construída desses personagens, né? Você concorda com essa opinião? Você acha que, assim, isso agregou uma camada importante para esse livro, e principalmente para o romance policial também? Eu acho que sim, eu acho que é justamente por a gente ter acesso à psique dessas personagens, é o que traz a coisa mais interessante do romance, né? Não só o fato de quem matou e quem é o culpado, mas, assim, entender os efeitos daquilo em cada pessoa, mesmo nos culpados, também teve um efeito, e como o ambiente que aquelas pessoas viveram construiu e deixou marcas em cada um, né? E aí a construção dos personagens, eu acho que ela tá bem interessante, tá bem feita. Aí vai depender, eu acho que, assim, são vários, tem alguns mais interessantes que outros. Tem alguns que eu acho que estão bem construídos, então... Principalmente eu vou destacar aqui, no ponto de vista da linguagem, eu diria que a personagem Marcela, que é a amiga, né? Que é a amiga dela, que ela sofreu um trauma ali na cabeça, e então ela perdeu parte da memória, ela perdeu a memória recente, né? Então ela lembra tudo antes do acidente e não lembra depois. Essa personagem, ela tá muito interessante, eu achei, e isso traz uma linguagem diferente para a fala dela, que é muito legal, porque ela tem, como a privação da memória dela traz um jeito de narrar diferente, que ela meio que ela faz anotações, né, do que disseram para ela, então ela vai colocando para ela se lembrar do que ela tá falando, por que a pessoa tá lá procurando ela, do que ela tem que falar, e tem coisas que ela repete como um refrão, assim, frases que ela fica repetindo para ela mesma, para ela lembrar a si mesma do que aconteceu, então ela fica toda hora assim, não, mas a Ana morreu, ela foi esquartejada e queimada. E também é Ana, né? A personagem. Ana. E ela fica se repetindo como se toda vez ela levasse um susto com essa mesma informação, e tem essa repetição como um refrão na fala dela, né? E também aquela coisa que ela repete, que uma pessoa não pode morrer 2 vezes, né? Uma coisa assim. Então, essa personagem tá muito legal, a voz dela tá muito bem construída, e a linguagem, eu diria, né? Então, eu destacaria ela. Eu acho que também tem uma coisa do personagem do sobrinho... Do Mateu. O Mateu com o avô. A relação deles tá muito bonita, né? É contada de uma forma bem, bem interessante. Você acha que a gente pode considerar a Marcela como uma espécie de símbolo dessa memória coletiva que precisa constantemente ser construída para que a gente não se esqueça? Uau! Aplausos! Estudei. Eu acho que sim, acho que poderia ser, né? Esse trauma, né, que aconteceu há muitos anos, mas aí as pessoas... Por
por que lembrar disso, né? Por que tem o avô, né, que é o pai da Ana, que é avô do Mateus, pai da Ana, que não quer esquecer, ele quer saber o que aconteceu antes de morrer. Então ele fica puxando essa história, então, e essa parece que tem esse embate também, né? Eu acho que até isso se relaciona um pouco com o meu livro, né? Eu ia falar super do personagem. Trauma coletivo e trauma familiar, e esse embate entre lembrar e esquecer, né? Então também tem uma personagem que esquece, pelo Alzheimer, no caso do meu livro. E eu acho que tem, sim, ela simboliza um pouco isso, assim, não vou esquecer, tô esquecendo, mas não vou esquecer. E ela fica fazendo anotações lá, não, eu tô fazendo um esforço aqui para lembrar, eu não consigo lembrar, mas eu quero lembrar. Então isso ficou bem interessante. Então é isso, então tem essas várias personagens, eu acho que o personagem do Julián também, é interessante a voz dele, porque é uma voz que ele, ao mesmo tempo, é ambígua, né? Ao mesmo tempo que ele se justifica porque ele pensa daquela forma, porque que ele age daquela forma, ele também sente muita culpa. Dá para perceber no discurso dele a culpa dele. Ao mesmo tempo que ele fala, não, mas eu não tive culpa. Mas ele sente culpa, dá para perceber. Então isso também ficou bem construído. Já a Carmen, eu achei a que ficou menos interessante. Eu tinha muita expectativa sobre ela. E eu achei ela menos interessante. Eu achei ela um tiquinho caricata. Eu achei que ela podia ser um pouco mais também ambígua, assim, como o Julián. Assim, ela poderia ser mais... A gente vê mais a humanidade dela também, ter um pouco mais... Seria mais interessante a gente sentir um pouco de empatia por ela, ao mesmo tempo que sente aversão. Eu acho que a gente fica só na aversão, sabe? Eu acho que essa questão do julgamento que a gente faz, a gente não tá isento dele. Sim, ali. Eu fico me perguntando até que ponto a Cláudia pensou no nosso julgamento enquanto leitores sobre esses personagens para trabalhar essas vozes, entendeu? Mas eu também achei a Carmen muito caricata, eu esperava mais dela, tipo, vilã, não foi bem isso. Inclusive a gente tem até pelo menos eu notei isso, né, normalmente a gente empatiza muito com o pai. Sim. Né? Mas você sentiu uma certa tensão sexual entre o pai e a Marcela? Eu acho que em determinado momento ela insinua isso, assim, né? Eu acho que ele chega a dizer até. Acho que no final ele fala. No final ele chega a dizer, assim... Dá uma matizada, assim, no pai, né? Você fala, pô, tem um segredinho. Ele também tem o segredo dele, né? Não é só... Não é todo mundo muito bonzinho. Acho que essa é a graça, né? Sim, essa é a graça da coisa. Bom, e falando no seu livro, que eu acabei de ler, que eu adorei também... Caderno de Ossos, que saiu recentemente pela Companhia das Letras, né? A gente também se depara com uma busca, com uma investigação particular sobre uma morte ocorrida há muito tempo. Por motivos políticos, e que também deixou um buraco, um vazio na existência daqueles que permaneceram sem respostas. Você escolhe uma só voz e alterna os tempos para contar a sua história, que também traz uma temática difícil, assim como Cláudia Pinheiro fez em Catedrais, né? Que paralelos, intersecções e quais diferenças você pode apontar entre a sua obra e a obra que discutimos aqui hoje? E a outra pergunta é: quais recursos narrativos você pode destacar em seu texto que fizeram sentido para o tipo de história que você escolheu contar? Tá. Eu acho que, assim, tem realmente bastante semelhança, que é, primeiro, a presença da morte, né, e da morte violenta nos dois livros. E a questão do trauma na família, né? Então, e da busca, tem uma busca. Ambos os livros têm uma busca pelo descobrir alguma coisa, né? Não necessariamente descobrir quem fez, porque no livro da Cláudia tem essa busca por uma resposta... Por quem? Uma revelação de quem... Acho que no meu não tem essa resposta. A gente já sabe mais ou menos quem foi, né? Desde o início, mas tem uma busca também para entender quem foi aquela... Entender alguns motivos. Ainda que os motivos, eles são inaceitáveis e a gente não entende, né? Eu acho que eu não entendo, nunca vou entender.
Mas tem essa busca por tentar entender alguma coisa no meu livro. No livro dela tem uma busca também pela resposta, mas também uma busca para tentar entender o porquê, né? E uma incredulidade também. E tem a presença desse corpo nos 2 livros. No meu é a ausência do corpo, na verdade. No dela é a presença de um corpo em estado deplorável, uma coisa horrível, né? Que é um corpo que foi esquartejado e queimado, né? Então tem essa violência. E aí, no caso, são mortes violentas. No caso também, eu falo de mortes violentas. São mortes que ocorreram, são tortura, a gente sabe, né? Uhum. Mas, e aí tem uma segunda violência, que é a violência da ausência do corpo, do corpo ter sido escondido e as famílias terem sido privadas de ter, de completar o luto, né? De ver a materialidade da coisa e fazer o ritual de despedida e poder fazer esse luto. Então fica um luto incompleto, fica um fantasma ali que fica voltando. No caso do livro da Cláudia, tem um fantasma também, porque ainda que haja o corpo, exista o corpo teve um velório, teve um ritual, como o crime ficou sem solução e ninguém entendia por que aconteceu aquilo numa situação tão violenta, tão horrorosa, fica aquela coisa, aquele fantasma também, né? Então, acho que um livro que fala de fantasmas tem a questão do biológico do corpo, que eu acho que é interessante também, tem nos 2 livros, que tem, no caso dela, tem o legista, né, que fala um pouco, o corpo também está despedaçado, né, e ele vai investigando a parte biológica do corpo para tentar entender o que aconteceu. Tem essa investigação existe forense uma memória também, no corpo, né? Uma memória do corpo. No caso meu são os ossos, ossadas, então são várias ossadas que as pessoas têm que... Os técnicos, os legistas também, os forenses... Essa, né? Reconstrução, né? Então, os arqueólogos... Tem toda essa questão arqueológica também. Então, você tem restos ali de uma pessoa... E você tenta montar os pedaços para tentar entender pelo biológico também, né? Ver a característica daquele osso, comparar com as características das pessoas que estão sendo procuradas, pegar a análise de DNA. Então, tem essa construção também de vestígio, né? O osso fica como um vestígio. No caso dela também, as partes do corpo dela, do livro da Cláudia, que foram encontradas também são vestígios, né? Então, tem isso. Tem a questão do trauma familiar e trauma coletivo também, porque tem um trauma, obviamente, muito grande na família da Ana, né? No livro da Cláudia. No caso da família da Eva, no meu livro também tem um trauma muito grande. E tem o trauma coletivo. No caso do meu livro, a questão da ditadura militar, as coisas que a gente não resolveu ainda sobre isso, esse discurso que fica voltando de exaltar a violência, exaltar regime autoritário, né? E essa coisa que a gente ainda não resolveu, não trabalhou suficientemente no Brasil. No caso dela, também acho que teria o familiar e um pouco o coletivo também, no sentido da questão da mulher mesmo, porque eu acho que ela é ela tem um quê de feminicídio? Não foi um assassinato tradicional daquele que a gente... dos romances policiais, mas ela morreu porque ela era uma mulher desejante, né? E que isso não era aceito na realidade dela, pela repressão sexual que há no contexto religioso. Então, um pouco por isso também. Então, tem esse trauma também das mulheres, da opressão que as mulheres sofrem, e como elas morrem muito por causa disso na nossa sociedade, e que fica um peso muito grande pra gente. E dentro das famílias também, isso, né? Então, tem isso. Tem a questão da memória, que você mesmo comentou, né, Fernando, que é isso, tem uma personagem desmemoriada que fica fazendo aquele esforço para lembrar no livro da Cláudia. O meu tem um personagem desmemoriado que nunca quis lembrar, que ele sempre quis esquecer, e depois ele não tinha mais como lembrar mais, porque ele, de tanto esquecer, a narradora até fala isso, de tanto se esquecer, ele esqueceu de tudo. De tanto se esquecer da Eva, ele se esqueceu de tudo, né?
tem um caderno e um da Cláudia também tem a da Marcela, as anotações. Tudo bem que é tudo diferente, né? Sim, claro. Mas é como se fosse montar um quebra-cabeça com esses ossos, com esse corpo, com essa história, com esse passado que a gente não pode esquecer, né? Então aí, comentando a sua segunda pergunta, que a questão... No dela tem algum tipo de fragmentação também, que é dos pontos de vista, das vozes, né? No meu tem uma fragmentação, é um ponto de vista só, mas tem uma fragmentação temporal e de pedaços de história, porque também tem coisas de sonhos, tem coisas que ela pesquisa na internet, e memórias de infância que ela vai colocando, e como se a história, então pensando no jeito que eu escolhi para contar essa história, o jeito que eu escolhi, que eu achei que fosse dar conta de contar essa história, que é uma narradora que está contando uma história que ela não conhece, porque há um grande tabu na família a respeito dessa pessoa que desapareceu. Então ela vai... primeiro ela é bem hesitante, né? E ela vai juntando pedacinhos, né? Então a fragmentação que eu escolhi foi um pouco para dar conta disso, assim, para juntar todas as peças como um quebra-cabeça mesmo, como também o trabalho da pessoa que vai juntar todos o instituto, né, que vai estar juntando todos aqueles pedaços de pessoas para tentar entender quem ela foi, qual que é o nome dela, entregar o corpo para a família poder fazer uma despedida. E então tem isso, e essa fragmentação ela também combina um pouco com essa coisa dos ossos, dos pedaços, né? Pedaços humanos, pedaços de história que ela escuta e que ela não tem que juntar para construir um todo, para dar sentido, para dar algum sentido àquilo lá, né? Como costurar tudo ou montar um quebra-cabeça mesmo. E é desesperador enquanto leitor, porque você vê o que eles montam poucos corpos num espaço grande de tempo. Sim. E não estão dando conta, aí a gente começa a ficar... Eu, como leitora, fiquei também desesperada para ver isso resolvido. Bom, gente, estivemos aqui com a Júlia Codo, hoje falamos sobre Catedrais, de Cláudia Pinheiro, e Caderno de Ossos também. Gostaria de te agradecer, Júlia, foi uma conversa incrível. O pessoal do clube acho que vai curtir bastante, né? E gostaria de convidar vocês... para assistir as outras entrevistas que a gente também tem aqui no canal, já são várias sobre os livros do clube, e esperamos nos encontrar em breve em outras situações. Muito obrigada. Obrigada, Fernando. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigada, Fernando e Márcia. Adorei estar aqui com vocês. Tomara que o pessoal goste. Tchau. Tchau.